noite aqui em Balneário, um dia lindo de sol, calor de verão. Eu quero pedir agora que nesse momento, onde você estiver, que você esteja bem, com saúde e em paz. E que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Quero dizer também que é mais uma alegria de estar aqui de novo com vocês, podendo partilhar um pouquinho do que eu sei nessa minha longa jornada de medicina chinesa e óleos essenciais. Tá? Então vamos conversar agora exatamente sobre isso, sobre os óleos essenciais dentro da visão da medicina chinesa, tá bem? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu vou ter que comentar com vocês e vou ter que dar umas pinceladas aqui em relação à medicina chinesa. Por quê? Para vocês compreenderem os óleos essenciais a fundo, vocês vão começar a fazer associações, como a gente já havia comentado. E a medicina chinesa é incrível em relação a isso, nessas associações lógicas e óbvias, eu já diria, né? Então eu quero comentar assim com você. Eu não sei se você já fez acupuntura, se você já passou por uma experiência com a medicina chinesa. Acupuntura é o quê? Na verdade, a acupuntura é uma técnica da medicina chinesa. Mas na realidade, a ferramenta principal da medicina chinesa é a fitoterapia, onde existem mais de 5.000 ervas medicinais. E olha que interessante, isso vocês vão levar já para os óleos essenciais. A fitoterapia chinesa, ela sempre vai considerar uma erva principal, um fitoterápico principal, e vai casar, digamos assim, outras ervas que vão fazer, vão potencializar, na verdade, o efeito da erva principal. A mesma coisa a gente vai fazer com os óleos essenciais. Nós sempre vamos usar um óleo essencial principal, né? E a gente vai unir outros óleos essenciais que seriam coadjuvantes ou vão potencializar o efeito daquele óleo principal. Mas é importante que vocês sempre elejam ou escolham um óleo essencial principal para aquele determinado tipo de problema. Então tá, a medicina chinesa tem mais de 5.000 anos de existência. Foi na China que começou, eu digo que é o berço dos óleos essenciais, porque a medicina chinesa é mais antiga que a medicina egípcia, onde a gente tem relatos, né, do uso de óleos essenciais, inclusive foram encontrados nas tumbas dos faraós, né, determinados tipos de óleos essenciais. Mas a medicina chinesa, ela se origina de uma medicina ainda mais antiga, que é a medicina ayurvédica, a medicina indiana. Então lá foi onde tudo começou. Na verdade, onde a gente consegue alcançar, né? Porque não sabemos de onde vem, não temos mais um histórico disso para saber de onde vem. Embora, assim, 5.000 anos, 8.000 anos já é muito tempo, né? A gente não consegue ter um alcance em relação a isso. Mas a medicina chinesa, ela sempre foi muito usada como preventivo. Assim como a gente comentou, os óleos essenciais também têm que ser usados como preventivos. Óbvio que, se aparecerem doenças, patologias, nós vamos usar os óleos essenciais, obviamente, juntamente com outras técnicas para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, correto? Então, assim, como é que funciona a medicina chinesa? No que ela se baseia, de onde ela tirou esses princípios, né, lógicos, eu já disse, que ajudam na melhora do quadro clínico das pessoas. Ela parte do princípio da natureza, sempre. A gente havia comentado no vídeo introdutório que existem 4 elementos, ou melhor, 5 elementos para a medicina chinesa, que é o fogo, o ar, a terra e a água. E o quinto, que é o éter ou metal. Esses 5 elementos que estão presentes na natureza, eles também estão presentes dentro do nosso organismo. Inclusive, existem determinados órgãos do nosso corpo que têm uma ligação direta com esses elementos da natureza. Exemplo, coração tem ligação direta com fogo. Rins tem ligação direta com o elemento água. Baço pâncreas tem ligação direta com o elemento terra. Fígado tem ligação direta com o elemento madeira. Pulmão e intestino tem ligação direta com o elemento metal ou éter, como a gente comentava.
né? Então, vão gravando tudo isso, porque eu quero que vocês entendam que cada órgão, além de tudo, de ter essa ligação com esse elemento, ele também tem uma ligação com um sabor específico. Exemplo, o sabor do coração, que é fogo, é o sabor amargo. Ou seja, aí vocês vão entender o porquê. Os óleos essenciais ou fitoterápicos que têm uma propriedade amarga, eles vão atuar no coração, né? Fígado, qual é o elemento, o sabor do fígado? Ácido. Então, todos os sabores que sejam levemente picantes ou ácido, né, eles vão atuar no fígado. Os rins, sabor salgado. Então, tudo que for tendendo para o salgado, ele vai atuar nos rins, né? Baço pâncreas é o doce. E olha que interessante, o que as pessoas sentem quando tem vontade, quando tem diabetes ou quando já estão começando com o princípio de diabetes? Vontade absurda de comer doce, né? Claro que isso também tem a ver com alguns desequilíbrios hormonais e alguns desequilíbrios emocionais, como é o caso da mulher na TPM, mas depois eu vou explicar sobre isso. Então, por quê? Porque o baço pâncreas, ele, quando está deficiente, ou seja, ele está trabalhando numa hipofunção, ele está trabalhando menos do que ele deveria, ele pode causar diabetes. Claro que existem diabetes que também são causadas de tanto o pâncreas liberar a insulina, né, que a insulina não é um hormônio bom, na verdade. Quanto mais insulina você tiver no teu organismo, é sinal que realmente você está consumindo muito açúcar e muito doce. E ter que liberar esse excesso de insulinas para o pâncreas vai causar, digamos, uma deficiência naquele órgão, porque ele vai estar trabalhando tanto que ele vai ficar deficiente. Conseguiram compreender isso? Se tiverem dúvidas, vocês anotem e a gente vai tirar todas essas dúvidas na aula prática, tá? Então é isso. Cada elemento tem uma correspondência com o órgão e tem um sabor específico. Por isso que vocês vão observar nos óleos essenciais que sabor ácido, picante, refrescante. Aí vocês vão entender, fazendo essas associações, para que órgão específico ele serve, certo? Assim como na medicina chinesa, cada parte do nosso corpo também tem uma relação específica com aquele determinado órgão. Exemplo, os ossos. Ossos têm relação direta com os rins. Tanto que, para os chineses, onde é que se concentra a energia vital, ou o Qi? Eu já vou comentar sobre isso. Nos rins, né? É como se os rins fossem o local que armazena essa energia de vida. O que seria isso? Eles partem do princípio que desde que nós nascemos ou fomos concebidos, nós já trazemos uma carga energética com a gente. O que seria isso? Eu diria que seria também a hereditariedade, mas vai muito além do que isso que a gente conhece. É uma carga energética. Imaginem que quando nós nascemos, os nossos pais nos passaram uma determinada quantidade de dinheiro, que eles deixaram lá guardadinhos numa poupança. Essa poupança seria os rins, tá? Ao longo da nossa vida, o que nós vamos fazendo? Nós vamos usando esse dinheiro. Só que, claro, a partir do momento que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo um trabalho, tendo um emprego, a gente vai recebendo por isso. E aí a gente vai lá e repõe o dinheiro que foi retirado. Claro que o que acontece? Muitas pessoas só retiram o dinheiro, ou melhor, só gastam a energia vital e não repõem. Vai chegar uma hora que esse desgaste, vai começar a enfraquecer todo o nosso organismo. Vai chegar uma hora que o dinheiro, igual energia, vai acabar. Então, esse desgaste ao longo do tempo vai causando, por exemplo, uma osteoporose, porque o rim tem ligação direta com os ossos. Tendões. O que são os tendões? Os tendões têm ligação direto com o fígado. Imaginem que os tendões é como se fossem os galhos de uma árvore, tá? Por quê? Porque o fígado, ele é associado ao elemento madeira. Então, digamos assim, a madeira,
quando a gente corta um galho da madeira, ele cresce novamente. Por isso que o fígado, apesar de ele ser tão castigado, eu já diria, com todos os nossos hábitos de vida errados, ele é um órgão que ele se regenera rapidamente. Essa é a vantagem, tá? E olha que interessante, ao longo do tempo eu vou falando muito mais sobre isso. Olha que interessante. Cada órgão também tem ligação com uma determinada estação do ano. Como a gente já estava falando do fígado, eu comento com vocês que o órgão fígado tem ligação com a primavera. E se a gente entrar nessa linha de raciocínio que nós estávamos tendo agora, a madeira, né, ou as plantas ou as árvores, elas desenvolvem muito mais na primavera, não é verdade? Florescem, tanto que, olha só, uma curiosidade só a nível de conhecimento, as crianças crescem muito mais na primavera. Interessante isso, né? Então, metal, que seria relação direta com o órgão pulmão, é um órgão também do outono, tá? Rins tem a ver diretamente com o frio, com o inverno. E calor, obviamente, fogo, coração, tá bem? A gente vai conversando mais sobre tudo isso depois. Mas então, para vocês compreenderem agora, o que é esse Qi, essa energia que eu comentei? Essa energia existe em tudo, e essa energia está em todos nós, seja objetos, porque nós passamos a nossa energia para esses objetos, seja seres vivos, seja na natureza, essa energia permeia tudo que existe. E não importa, ou melhor, não tem a ver com uma religião, não tem a ver com um pensamento positivo, não tem absolutamente nada a ver. A física fala de energia, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, em tudo existe energia. E os chineses catalogaram ou classificaram isso como Qi. É um Que e um I, né? Qi, a gente fala Qi. Os japoneses falam Ki, mas não importa, é sempre o mesmo sentido. E esse Qi, o equilíbrio perfeito dessa energia, vai formar o Tao, ou então o universo, ou então Deus, ou não importa o nome que tenha, na verdade, porque aí eu digo que a nossa mente não alcança, né? Como se a gente ainda fosse, como se nós fôssemos crianças no jardim de infância, tentando entender matéria de faculdade. Então, vamos por degraus, né? Vamos por partes, como se diria. E aí, essa energia vital, se ela entra num desequilíbrio, ela causa doença. Então, o que na verdade é uma doença? Um desequilíbrio. Como que a gente vai compreender isso? Aonde está o desequilíbrio? Eles classificam como Yin e Yang. É como se fossem duas partes que formam esse Tao, né? O Yin e o Yang. O que seria, por exemplo, o Yin? O Yin é a energia escura, é a energia do negativo, é a energia do feminino, é a energia digamos assim, o Yang é o movimento, o Yin é o silêncio, o Yin é a noite, né? O Yin é o frio, tá? Agora não pensem, por exemplo, que é o negativo no sentido de algo ruim. Não, é negativo apenas porque se não existisse o negativo, não existiria o polo positivo, certo? Se não existisse o feminino, não existiria o masculino. Obviamente que se não existisse o dia, não existiria a noite. Então é nesse sentido de equilíbrio que eu tô comentando com vocês, tá? E o Yang é o oposto disso, obviamente. Então o Yang é o calor, é o movimento, é o masculino, é a expansão, é o dia, né? E aí o que nós observamos? Que isso também está em tudo, inclusive nas pessoas. Lição de casa: comecem a observar as pessoas à volta de vocês. Por quê? Porque elas vão demonstrar nitidamente uma característica Yin ou uma característica Yang. É difícil vocês encontrarem pessoas equilibradas. Equilibradas que eu tô falando, não equilibradas emocionalmente, mas equilibradas no sentido de ter a mesma quantidade de energia Yin e Yang, né?
Porque pode ter certeza, não importa a dor ou o problema que ela tenha, um lado está pendendo mais, né? Um lado da balança está pendendo mais que o outro. Então comecem a observar as pessoas. Por quê? As pessoas que são extremamente deprimidas, quietinhas, encolhidinhas, que não, às vezes não te olham no olho, estão sempre quietinhas naquele cantinho, não falam, são as introspectivas. Se isso for em excesso, vai causar uma depressão. A pessoa já está no estado depressivo ou no estado de excesso de yin. Qual seria então o que nós usaríamos para melhorar isso na pessoa? Colocaríamos movimento, calor, ou seja, óleos essenciais que são quentes, que promovem esse movimento ou essa expansão, certo? Exemplo de doenças yin, para vocês compreenderem. Dores, certo? Dores crônicas geralmente são yin. Por quê? Porque tudo que impede a circulação ou o fluxo de energia de sangue, tá? Causa dor. Coloquem agora assim o dedo de vocês aqui no antebraço, né? Pode ser na mão também, aqui é um ponto de acupuntura muito famoso, o G4, o Ragu, que vocês podem usar ou passar algum óleo essencial para ajudar a aliviar dores. É o ponto analgésico mais forte que existe no nosso organismo. Na aula prática eu vou mostrar exatamente a localização para vocês, tá? Mas, vamos pegar aqui o antebraço mesmo. Coloquem o dedo agora e fiquem segurando, mas com força, tá? Não dá para ter pena, tem que apertar. Estão sentindo alguma coisa? Não, né? Absolutamente nada. Uma pressãozinha. Aprofundem um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá começando a doer, não tá? Mas é tolerável, ok. A gente vai continuar conversando aqui e você vai deixar o teu dedo ali. Opa, tá começando a doer um pouquinho. Vocês podem ter certeza que se vocês ficarem 5 minutos com esse dedo aqui, pressionando, tá? Vocês já não vão mais sentir a circulação normal nos dedos. Você vai começar a bloquear o teu fluxo de sangue e de energia. E vai começar a doer. Vai começar a doer bastante, tá? Então, o que acontece? Se a gente for aqui e usar uma substância, né, ou uma ferramenta terapêutica que tire esse dedo daqui, tá? A energia, obviamente, vai voltar a fluir. E aí tudo vai ficar bem. Só que quando essa estagnação, que na medicina chinesa nós chamamos de estagnação, ela perdura por muito tempo, ela se transforma em uma dor crônica, né? E gera sequelas. Um fluxo, ou uma parte do nosso corpo que o fluxo não está normal, ele começa a causar sequelas, né? Efeitos colaterais em relação a isso, tá? Então é só para vocês compreenderem. Se for, fez um eritema, ficou vermelhinho, né? Pode gerar uma inflamaçãozinha ali, um hematoma, alguma coisa assim, mas que em um dia você já nem lembra mais que apertou. Isso é agudo, isso é yang. Ou seja, você está caminhando na rua, tropeçou, lesionou o tornozelo, inchou, inflamou. Ok, você vai colocar frio, até 24 horas. Por quê? Porque é yang, inflamação é calor, é yang. Aí você coloca frio para aquilo melhorar e tirar aquela inflamação. Se persistir depois disso, dessas 24 horas, já está iniciando um processo crônico. Por incrível que pareça, é assim que a medicina chinesa vê. Então aí a gente não vai mais colocar o frio, a gente vai começar a colocar o calor, porque já causou um efeito colateral, já lesionou, mesmo que seja um pouquinho, mas já causou uma lesão de uma certa forma. Tá? Então, a medicina chinesa tem essa visão, eu digo que é essa visão simples das coisas, né? Então, no curso a gente vai usar muito algo chamado ventosa. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês verificarem. A ventosa é o quê? É um copinho, né? É um copinho de acrílico, tá? Deixa eu
somente era de vidro. Usava-se o fogo para tirar o oxigênio daqui e para ele fixar na pele. Esse tipo de técnica faz o quê? Faz uma pressão negativa. Ela é como se eles partissem do princípio que puxando, você desbloqueia. Entende? Como é que isso aqui funciona? A gente vai usar essa pistola para fazer essa pressão, para tirar o oxigênio daqui. E aí a gente vai deixar. Vocês estão vendo que a minha pele tá repuxada aqui dentro, né? Vamos ver se ele já vai ficar marquinha, tá? Quanto mais crônico, ou melhor, quanto mais arroxeado isso aqui ficar, mais crônico, ou mais toxinas, ou mais inflamações você tem, ou no local ou na corrente sanguínea, tá? A gente vai usar isso na prática, vocês vão entender direitinho. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui ajuda, inclusive, aliando alguns óleos essenciais, como o de tangerina, na celulite. Ajuda na estética facial. Então, a gente vai trabalhar, porque ele faz o quê? Além de tudo, oxigena. E, além de tudo, ele tira toxinas. E a gente vai entrar agora num assunto bem importante, que é a desintoxicação. Porque eu quero que vocês compreendam. Eu já acho que comentei isso no vídeo inicial, na introdução, que não adianta vocês saírem por aí distribuindo óleo essencial para todo mundo, né? Claro, adianta, mas eu digo assim, vocês têm que compreender qual é o X da questão, ou o problema que cada um tem, ok? Por quê? Por causa dos efeitos que isso vai causar no organismo. Aí as pessoas podem confundir e falar que o óleo essencial é que deu reação. Gente, em primeiro lugar, um óleo essencial puro, ele não dá reação por causa do óleo, ok? A probabilidade de acontecer uma reação alérgica pelo uso do óleo essencial puro, então eu tô falando de doTERRA, tá? É de 0,001% em toda a população. Por que ocorrem reações? Ou porque as pessoas usaram algum óleo de má qualidade, digamos que que é adulterado, tá? Ou então porque ela deixou esse óleo essencial puro, né? Ou mesmo aí um óleo da doTERRA, em contato com o ar, né, em contato ou mal armazenado, aí pode acontecer. Mas se ele for lacrado, né, se a pessoa mantiver o óleo essencial dentro desse vidrinho âmbar, ou seja, por que âmbar? Porque não penetra a luz do sol. Gente, óleo essencial, por exemplo, além, né, claro, dos cítricos, mas ele está escondido em bolsões, ele está escondido em ductos linfáticos da árvore, ele não fica exposto ao sol. Lembra quando a gente comentou que é extremamente volátil, evapora? Então ele tem que estar muito bem armazenado, tampado e num vidrinho que não passe luz, ok? E também assim, cuidem com o calor, a temperatura. Se vocês deixarem no carro que pode chegar a uma temperatura de 50 a 60 graus, tá? Lembre que ele é volátil. Então, você vai ao longo do tempo perder mais propriedades, principalmente quando você abrir a tampinha do que antes, né? Do que se você não deixar ele armazenado no calor. Então, a probabilidade de acontecer uma reação alérgica é muito pequena. É muito pequena. Pode ter certeza que não foi do óleo do uso essencial se a pessoa usou com todos esses requisitos que eu comentei agora, tá? Então, assim, por que dá reação? A pessoa mentiu. Não, não é isso. Mas se a pessoa estiver extremamente intoxicada, que é o caso de todo mundo, lembra do início, né? Não é que tá tudo dominado, tá tudo contaminado. Então, nós estamos contaminados, porque se o planeta está contaminado, nós estamos inseridos no planeta, nós estamos contaminados. E assim, claro que depende do grau. Se você é uma pessoa que você consome
bebida alcoólica, se você fuma, se você vai pra noite, não dorme direito, não vou dizer que às vezes isso não possa ser, né, digamos, você não possa fazer isso às vezes, mas, né, cada um tem um estilo, mas uma pessoa que faz isso sempre, ela tá muito mais intoxicada do que uma pessoa que se cuida, que come alimentos orgânicos, que faz exercício físico, que dorme bem, que usa óleos essenciais, que toma água. Então a probabilidade de acontecer uma reação alérgica, que não é reação alérgica, em uma pessoa muito mais saudável do que outra que está extremamente contaminado, é muito diferente, tá? As chances de acontecer nessa pessoa que está intoxicada é muito maior do que numa pessoa que não está intoxicada, ou melhor, não está tão intoxicada assim, tá? Então o que você vai observar? Se você já conhece um pouquinho o perfil da pessoa, você já pergunta pra ela, você bebe, você fuma, como é que é a tua alimentação? Gente, coisa rápida, porque vocês, na hora de indicar o óleo essencial, a não ser que vocês estejam num consultório fazendo uma consulta, aí é totalmente diferente. Mas se vocês vão indicar, a pessoa chegar, para que eu uso o óleo essencial para emagrecer? Você vai fazer essas perguntinhas básicas. Você bebe, você fuma, você consome muito medicamento? Porque esse é um dos motivos também mais intoxica as pessoas, né? Aí você já vai fazer essa anamnese que a gente chama, que são essas perguntas bem rapidinho, tá? E você já vai observar o estilo da pessoa, né? Se ela tem uma tendência a estar mais intoxicada do que as outras, primeira coisa que você vai indicar, óleo essencial de limão. Para quê? Para limpar, para desintoxicar. Porque eu te digo assim, a pessoa tá com, sei lá, vamos supor aqui, ela tá com as pernas inchadas, limão pode ajudar. Ela tá com uma unha encravada, o limão vai ajudar. Ela tá com enxaqueca, o limão vai ajudar. Ela tá com obesidade, o limão vai ajudar. Então o limão é o óleo mais utilizado no mundo, digamos assim, porque ele é bom para tudo. Ele é bom para tudo. Então a primeira coisa que você vai usar é o óleo de limão, porque ele já vai começar a ajudar a pessoa a desintoxicar e ele também já vai ajudar naquele problema específico que a pessoa tem, tá? Então só para vocês já terem uma noção, comecem a observar isso, se a pessoa tem uma tendência de estar muito mais intoxicada do que uma outra, ok? E aí, indicando esse óleo de limão para desintoxicação, você também vai indicar, e você que está aí vai começar a usar muita água no teu dia a dia. Quantos litros de água você consome por dia? Lá na aula prática eu vou ensinar para vocês, a gente vai fazer com cada um uma continha básica para saber quanto de água você tem que consumir por dia, tá? E para cada um é diferente. Eu quero que vocês entendam que cada um é único no universo. Cada pessoa tem um determinado metabolismo, um biotipo, né? Pensamentos que vão interferir no dia a dia. Então, não tem como a gente padronizar tudo. Óbvio que vão ter protocolos que vão ser padronizados, mas vocês vão ter que aprender esse básico para poder saber a dosagem. Por exemplo, se a pessoa tiver um perfil mais yin, né, vocês vão ministrar, vão dar para ela ingerir apenas uma gotinha de óleo de limão. Então é isso que vocês têm que saber dosar, ok? E olha que interessante, você sabe que para a medicina chinesa, cada hora tem uma relação direta com um órgão do nosso corpo. Por isso que certos óleos essenciais e certos fitoterápicos e até determinados tipos de medicamentos teriam que ser ingeridos no horário daquele órgão. Olha só, dá uma olhadinha aí, vocês estão vendo aí que a pulmão, né? Horário do pulmão, das 3 às 5 da manhã. Exatamente por isso que as tosses e qualquer alteração a nível de pulmão incomoda muito mais nesse horário da madrugada. A criança, principalmente, ou a pessoa que está com o pulmãozinho afetado, ela até consegue dormir, às vezes, até umas 3 da manhã. Quando chega às 3 da manhã, começa a tosse, a falta de ar e essa infinidade de problemas respiratórios, tá? Porque esse é o horário do pulmão. Então, se acontece qualquer alteração nesse horário, é porque o pulmão não está bem,
Então ali vai mostrar certinho. Outros exemplos aqui que vocês podem olhar. Pulmão, fígado. Fígado é da 1 às 3 da manhã. Então aqui também acontecem às vezes dos casos de hipertensão, onde a pressão pode subir muito, geralmente nesse horário da madrugada. Aí quando você está acordando lá pela manhã, hora do teu intestino grosso funcionar, das 5 às 7 da manhã. Hora de você tomar o desjejum, café da manhã, das 7 às 9. Esse é um horário maravilhoso, tanto das 5 às 7 da manhã quanto das 7 às 9, para você usar o limão para desintoxicar, certo? Porque é o horário específico para desintoxicação. E aí depois vai vir baço pâncreas, que vem das 9 às 11 da manhã, o coração das 11 às 13, tanto que por isso que é super indicado aquela sonequinha após o almoço, porque ajuda o coraçãozinho a dar uma descansada para ele aguentar o ritmo para o restante do dia. Né? O nosso coraçãozinho é uma maquininha que bate sem parar por dias e anos e décadas, certo? É o único órgão que não descansa, digamos assim. Ele até diminui o batimento cardíaco durante a madrugada, mas ele não para. No dia que ele parar, né? Não precisa nem comentar. Então, o ideal realmente é uma sonequinha após o almoço. Ou uns minutinhos onde você possa ficar quietinho e descansar. Intestino delgado, que tem a ver com a absorção dos nutrientes, que é após o almoço, das 13 às 15. Aí depois nós já temos o horário da bexiga e do rim. Tanto que, por que as retenções de líquido geralmente acontecem no final do dia? Porque eu fiquei muito tempo sentado, muito tempo em pé. Não, porque isso poderia acontecer, digamos, de madrugada, então. Mas não, é o horário da bexiga e do rim que tem relação com os líquidos do nosso organismo. Então, geralmente é a partir desse horário que começam as retenções de líquido. Tanto que indicado é beber água até às 19. Depois disso, é indicado diminuir o consumo de líquido. Aí você vai falar assim pra mim, mas eu só tenho sede à noite. Claro, se você não bebeu o suficiente de água durante o dia, você vai sentir uma sede exagerada durante a noite. Por quê? Porque teu organismo desidratou. E você sabe que um sinal de desidratação é quando você já começa a sentir sede? Aí você vai falar, mas eu não tomo água porque eu não sinto sede. A gente não precisa tomar água porque está sentindo sede. A gente tem que tomar água para hidratar e para repor essa perda de líquidos diária do nosso organismo. Principalmente se é verão ou é calor. Aí as pessoas falam assim, não, mas no verão eu tomo mais água. Mas esquecem que no verão a gente também perde muito mais líquido. Então, o ideal é tomar água até às 19. Depois, você pode tomar alguns golinhos, segurar um pouco na mucosa, mas não tomar, até porque senão, o que vai acontecer? O nosso rim, digamos, diminui a função dele durante a noite. Então, vai acontecer de você acordar inchado, né? Com aquelas bolsas enormes embaixo do olho, por causa da retenção de líquido. Então, tenta evitar a ingestão de líquido durante a noite. Ali a gente fala de um órgão triplo aquecedor, que é um órgão, na verdade, eu diria energético ou virtual, vamos usar um termo moderno hoje em dia, que ele tem relação direta com o nosso metabolismo e a funcionalidade de todos os outros órgãos, tá? O horário do pericárdio. Vocês sabiam que o melhor horário para as mulheres que querem engravidar é o horário das 19 até as 21? Ou até no máximo às 23 da noite? Embora o indicado mesmo é que a mulher engravide no dia mais frio do ano e durante a madrugada, tá? É um detalhe bem interessante. A concepção teria que ser no frio e o nascimento no calor. Tá bem? Vesícula biliar, e aí começa todo o ciclo de novo, tá? Então isso é só, eu não digo que é a título de curiosidade, não, é a título de conhecimento, porque se vocês tiverem esse conhecimento, vocês vão poder
ser muito mais eficazes nas prescrições dos óleos essenciais que vocês vão fazer, tá bem? Então, vamos agora falar um pouquinho da medicina chinesa e dos óleos essenciais. Eu sei que eu já estou falando nisso há tempo, mas é que eu tinha que fazer toda essa introdução antes. Então, o primeiro óleo que a gente vai comentar é o óleo essencial de limão. A gente já tem falado muito dele aqui. Por quê? Porque, como eu citei, ele é um dos óleos mais importantes. Ele é uma das frutas mais consumidas, né? E é como se fosse o principal remédio ou medicamento que existe na face da Terra. Na medicina chinesa ou na medicina quântica ou na ayurvédica, nós dizemos que o limão, ele tem a propriedade de trazer gotinhas da energia do sol para dentro do nosso organismo. Tanto que é uma planta que precisa de muita energia solar para se desenvolver, digamos assim. Então, o limão é fantástico para o nosso organismo por vários motivos. E agora a gente vai começar a falar, tanto que se vocês olharem a foto dele, qual é a cor que tem o limão siciliano? É ou não é um pouquinho de sol dentro do nosso organismo? Incrível isso, né? Então, o limão. Existe uma grande polêmica sobre o limão. Muitas pessoas fazem uso do limão com água pela manhã. Então agora eu vou esclarecer muito sobre essa questão. É errado tomar água com limão pela manhã? Não. Água com o suco de um limão espremido num copo, tá? Perfeito, não tem problema. Isso enquanto a gente não tinha um olhinho essencial de limão da doTERRA, tá? Por quê? Porque uma fruta limão diluída, digamos, em uns 250 ml de água, não vai ter a acidez que tem uma gotinha desse óleo concentrado e puro de limão. Tanto que se vocês fizerem experiências, vocês já devem ter feito, pegar um copo plástico e pingar uma ou duas gotinhas de limão nesse copo com água, depois de alguns minutos ele vai corroer o plástico. Por aí vocês já conseguem ter uma noção da potência desse óleo essencial de limão. Imagina o que acontece então se você pingar algumas gotinhas na água. Digamos assim, você está obeso e você é grande, você tem 1,80, você tá com sobrepeso e você precisa de umas 3 gotinhas de óleo essencial de limão. Aí você vai pingar isso na água e vai tomar. Primeiro que parte do produto você já vai perder, vai ficar no copo, tá? Lembra daquilo, óleo não casa com água, então o óleo teria que ser usado com outro óleo carreador. De preferência o óleo de coco, né? Da doTERRA. Se não tiver, dá para usar outro óleo. Então, em primeiro lugar, você vai perder parte do produto. Em segundo lugar, essa acidez do limão, do óleo essencial de limão, ele vai começar a corroer os seus dentes. Ele vai começar a fazer uma erosão dentária. E ele vai corroer também a sua gengiva. Então eu não vejo muito benefício até aí, né? Porque o limão, realmente, o fato de ele ser ácido, né? Um pH de 1,5, 1,8, e se transformar em alcalino depois que ele é absorvido no nosso organismo, isso é fato. Mas vocês têm que pensar na questão de que até ele ser absorvido, ele continua ácido. O que, por um lado, é bom para o nosso estômago, mas não é bom para nossa, digamos, para toda a nossa a boca, esôfago, principalmente se você já tiver uma gastrite, né, um início de uma úlcera, uma esofagite. Então, não é recomendado, ok? Qual é a recomendação? Ou você coloca a gotinha que você precisa de limão dentro de uma cápsula, né, de uma cápsula vegetal,
de uma cápsula orgânica, que de preferência não tenha corantes, seja transparente, tá? Vamos ver se eu consigo abrir isso aqui. Ela tá lacrada. Por quê? Se você comprar na farmácia cápsulas que eles revendem nas farmácias de manipulação, se você não pedir uma cápsula orgânica, ela vai vir, até não tem nenhuma aqui para mostrar, mas no curso eu mostro para vocês já devem ter visto, né? Ela vai vir ou numa coloração verde, né? Um tomzinho verde, porque ela tem corantes. Então, esses corantes fazem mal para a nossa saúde. Além do que, se misturado ao óleo essencial, não vai ficar um casamento muito bom, entende? Então, o ideal mesmo é que seja essa cápsulazinha transparente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, mas transparentinha, tá? Que não tenha nenhum corante, e que seja orgânica, tá? Então, o que eu recomendo? Você colocar as gotinhas desse óleo de limão na cápsula e ingerir imediatamente. Por quê? Porque se você deixar, como é uma cápsula vegetal, ela vai corroer também. Então, colocou, tomou. Colocou na cápsula e ingeriu. Por que isso? Porque além do mais, se você deixar na cápsula, o contato com a luz também já vai alterar a potência, né? Vai alterar o princípio ativo ali do óleo essencial. Então, pingou, colocou na cápsula, ingere. Não demora, ok? Imediato. Aí o que vai acontecer? Essa cápsula, ela vai abrir quando já estiver lá dentro do estômago, quase passando ali no duodeno, onde 85% de de tudo que a gente ingere é absorvido. Para a medicina chinesa, o estômago é um órgão que é um órgão de passagem, digamos assim. Ele não pode ficar com alimentos parados ali. E aí que tem um detalhe muito importante, porque as pessoas acham que a azia, né, aquela queimação que se tem depois de comer algo pesado, gorduroso ou algo muito doce, é causada pelo excesso de ácido no estômago. E não é. A partir dos 40 anos, o nosso ácido clorídrico, ele começa a diminuir no nosso estômago. Então, o ideal é que a gente consuma substâncias, né, princípios ativos que melhorem a acidez do nosso estômago. E é o que o limão vai fazer. Ou seja, quando ele for liberado na cápsula lá no estômago, no final do estômago, ele já vai começar a ativar e fazer com que o nosso estômago volte a ser ácido, porque o nosso estômago precisa de ácido para digerir. Se ele não tem ácido, o que acontece? A comida fica parada ali mais tempo do que ela deveria ficar. E isso vai fazer com que comecem erosões na mucosa do estômago, na parede do estômago, que são as chamadas úlceras. As irritações, que são as inflamações no estômago e no esôfago, tá? Por quê? Porque não tem ácido para digerir. Então, o estômago tem que ter ácido, certo? Porque o pH do estômago, como eu já falei, o que é pH? É como se fosse uma escala numérica onde a gente consegue entender se uma substância é ácida ou é alcalina. E o limão, principalmente o óleo essencial de limão, gente, que eu tô falando que é uma concentração assim, é muito grande em uma gotinha. Então, o óleo essencial de limão, para que ele se transforme também em alcalino, ele tem que ser absorvido lá já no final do estômago, início do intestino, e com alimentos. Por quê? Porque os sais minerais que são absorvidos com os alimentos é que vão transformar, junto com o limão, vão se transformar em alcalino. E o nosso sangue, ele precisa ser alcalino, né? Ele tem que estar acima de 7, porque quanto mais ácido o nosso sangue ou o nosso organismo no geral, com exceção do nosso estômago, maior a tendência a gente gerar um tumor, um câncer e vários tipos de doenças. Então,
os antigos sempre comentavam, toma limão para afinar o sangue, né? Ou hoje em dia a gente diria alcalinizar o sangue, diminuir a acidez do sangue. E o limão tem essa capacidade, ele pode fazer isso. Então, ingiram o limão, principalmente se vocês tiverem início já de uma úlcera, tiverem uma gastrite, uma esofagite, ingiram o limão sempre na cápsula. Caso você não tenha nenhum problema com o estômago, né, a tua digestão sempre foi normal, você nunca teve azia, queimação, nada disso, até é possível que você ingira o limão, a gotinha do óleo essencial de limão na água. Mas fique ciente de que você vai realmente perder parte do produto que vai ficar no copo. Mas ingira na água com um canudo. E um canudo de preferência de aço inoxidável ou então de vidro. Por quê? Porque também o contato com o óleo de limão, ele vai dissolvendo a parte de plástico e ele vai pegando todas as propriedades químicas daquele plástico. Então você vai estar se intoxicando ainda mais, totalmente o oposto do que a gente quer. Então, se for ingerir na água, usem um canudo para tomar, um canudo de vidro ou de aço inoxidável. Aí nesse caso você até pode tomar na água. Eu fui dar uma palestra em Curitiba e uma pessoa muito querida chegou para mim e falou assim que ela teve a experiência com o óleo de limão, onde ela colocava umas gotinhas na água e tomava. Em questão de uma semana, ela foi parar na dentista dela, porque os dentes dela começaram a quebrar. Aí a dentista ficou impressionada, ela falou, o que você está fazendo que os teus dentes estão esfarelando? Aí ela se deu conta que era o limão. Eu tenho um paciente também, que é um alemão, por sinal, um querido, mas ele comentou que não, que isso aí não tinha problema, que ele ia tomar direto mesmo, que ele sempre tomou a fruta limão espremida na água todos os dias de manhã e nunca teve problema. Depois de uma semana, ele não conseguiu mais. Ele falou que ele não conseguia mais engolir. Gente, a acidez disso aqui, vocês não têm noção. Isso aqui é muito forte, muito forte. Então, ou usa e orienta as pessoas para usar da maneira correta, ou às vezes é preferível não usar, certo? Então, pensem sobre isso e comecem a recomendar e comecem a comentar com as pessoas que vocês conhecem que a maneira correta é de usar, tá bem? Então vamos voltar a falar agora dos benefícios do limão. O limão, ele deve ser ingerido também, assim como todos os óleos essenciais cítricos, ele deve ser ingerido sempre pela manhã. Por quê? Porque ele é um tônico, ele é um energético. Qual é a cor? A gente vai chegar depois na tangerina. Mas qual é a cor da tangerina? Qual é a cor da laranja? Sol, né? Eu digo laranja, sol, amarelo. Então, é uma fruta, um fruto yang. Ele é um tônico. Então, ele deve ser ingerido pela manhã. A gente vai chegar ali no de tangerina, mas existe um protocolo lá que diz que o óleo essencial de tangerina pode ser ingerido à noite antes de dormir como relaxante. Gente, eu não sei de onde veio esse protocolo, quem é que indicou, se é a própria do Terra que comentou algo ou que postou isso em algum local, mas o que a medicina chinesa fala que todo o óleo essencial de cítrico, né, laranja, tangerina, limão, ele deve ser consumido durante o dia, de preferência de manhã, porque todos esses são tônicos. Os cítricos são tônicos, então eles deveriam ser usados pela manhã, para dar aquele efeito de tonificação mesmo, tá? Então é o que a medicina recomenda, a medicina chinesa recomenda. Meu Deus, a gente passaria aqui horas e horas e horas só falando do limão. Então, como eu comentei com vocês, primeiro
protocolo de tratamento para desintoxicação, até para se iniciar o uso de qualquer outro óleo essencial, é o limão. É o número 1, ok? Não sabe o que usar? Eu sempre brinco assim, não sabe o que usar, usa o olíbano e nesse caso agora, usa o limão, tá? Agora vocês entenderam o porquê. Sabe que foi feito um estudo bem interessante e mostrou que o cérebro das pessoas que têm Alzheimer tem é como se fosse um acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, que o que acontece? Esse acúmulo dessas proteínas, eles formam como se fosse, eles impedem a transmissão entre os neurônios. E aí foi comprovado que o óleo essencial de limão tem a capacidade de formar como se fosse um efeito protetor dessas células neurais, né, para que não ocorra esse acúmulo. Porque no cérebro de pessoas que têm Alzheimer, inclusive, existe 5 vezes mais metais pesados, tipo alumínio, cobre, zinco, chumbo, tá? Então o limão, ele tem essa capacidade de proteger a célula, digamos assim. Tanto que o limão é muito usado, inclusive, por causa do óleo essencial, do limoneno, que é um princípio ativo do óleo essencial de limão, para antidepressivo. Ele pode ser comparado aos benzodiazepínicos, que é uma classe de medicamentos que servem para reduzir a ansiedade, que são os ansiolíticos. Então, quando eu comento com vocês que para tudo existe uma solução na natureza, é porque isso é a mais pura verdade. Imagina um óleo essencial que tem a capacidade de tratar a depressão. E tem. E você sabe que o óleo de limão também tira a fome, tira o apetite. Porque provavelmente devido a esse estímulo e o aumento da produção de dopamina. O que é a dopamina? Quando você come um alimento bom, chocolate, vamos jogar aqui chocolate, praticamente todo mundo gosta de chocolate. Quando você come um chocolate, aquele prazer que você sente comendo chocolate, ele vai liberar dopamina no teu organismo. Então, o limão tem a capacidade de aumentar a liberação de dopamina no teu organismo. Ou seja, substitui por limão. E aí, diminuindo essa ansiedade, né? Obviamente você vai comer muito menos, porque a substância que você ia liberar, que é a dopamina, ela já vai estar em alta no teu organismo, com o óleo essencial de limão. Incrível. Quando eu falo que eu sou apaixonada por esses óleos, agora vocês começam a acreditar. Sabe que a gente fala assim, que digamos agora falando de metabolismo, falando de emagrecimento, o óleo essencial de limão tem a capacidade para dissolver todos os tipos de gorduras. Seja gordura que vai pelo ralo na pia da cozinha, seja gordura interna que está entre os nossos órgãos, como a própria esteatose, que é aquela gordura do fígado, né, a gordura intravisceral que fica entre os nossos órgãos, que é extremamente prejudicial para o coração, né? O perigo, muitas vezes, é a circunferência abdominal, a quantidade de gordura que você tem dentro do teu abdômen, né, entre os teus órgãos. Então, imagine que o limão, ele é um adstringente. O que seria isso? Um detergente. Então, ele vai limpar todos os tipos de gordura, inclusive a da vesícula biliar. Digamos, o excesso que está se transformando em cálculos biliares. Ele também vai atuar como um protetor na vesícula e vai impedir a formação de cálculos, desses cristais. Obviamente, pedras no rim, cálculo renal, também vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele tem a capacidade de dissolver. Lógico que comentamos antes, muita água, porque as toxinas que vão ser liberadas, né, com essa desintoxicação do limão, elas têm que ser lavadas, eu acho que esse seria o termo correto, de dentro do nosso organismo e sair pelas vias excretoras corretas. E se não tiver água, gente, isso não vai ser eliminado. Então precisa da água.
quando você fizer qualquer tipo de tratamento para desintoxicar, toma água, muita água, tá bem? O que mais que a gente pode falar do limão? Deixa eu me lembrar aqui. Ah, tá, me lembrei da questão do intestino. Por quê? Ele vai proporcionar além de tudo, uma limpeza no nosso intestino, mas ele vai proporcionar também um ambiente inóspito para qualquer tipo de bactérias ruins, né? Verminoses, parasitas. Depois de você tomar um vermífugo, que eu recomendei antes de 6 em 6 meses, para se tomar um vermífugo, toma sempre na entrada da mudança de estação, na entrada do inverno e na entrada do verão, tá bem? Por quê? Porque aí na entrada do inverno você está limpando o do verão que passou, todas as verminoses que você adquiriu durante o verão. E na entrada do inverno, né? Na entrada do verão você vai estar também eliminando todas as verminoses que você ingeriu durante o inverno, ok? Uma outra dica também importante, quando é que a gente começa a tomar o vermífugo, além dessas datas que eu comentei? Sempre na lua nova para terminar de tomar na lua cheia. Porque lembra antigamente que se falava que o vermífugo era importante usar na lua minguante? Não, a lua influencia diretamente em tudo. Então, não venham me dizendo que essa história de lua é conversa, porque isso não é comprovado, gente. Ela influencia desde das cheias das marés altas, né? Ela influencia inclusive no nascimento, então ela influencia em tudo, inclusive, né, no nosso sono. Você sabia que em noites de lua cheia a nossa tendência é dormir um pouco menos? Eu não vou me lembrar agora, foi feito pesquisas e eles comprovaram que durante a lua cheia a gente dorme. Gente, eu vou estar falando bobagem porque eu não sei quanto tempo a menos que a gente dorme, mas digamos essa questão, eu acho que de 2 minutos, 5 minutos a menos do que nas outras luas, por causa da claridade. Então, assim, a lua cheia vai influenciar, por isso que o ideal é tomar o vermífugo pegando a lua cheia também, porque é nesse momento que os vermes vão sair para colocar os ovos e para se reproduzir. Então aí a gente consegue limpar tudo. É um vermífugo de largo espectro. Por quê? Porque ele vai exatamente agir em todos os vermes, porque eles saem da cavidade, eles saem das paredes do intestino para se reproduzir e para botar os ovos, tá bem? Então sempre vermífugo na lua cheia. E aí, como a gente havia comentado, depois que você fizer essa limpeza, você vai também continuar usando o limão para impedir que o teu intestino seja um prato cheio para outros tipos de vermes. Então, os vermes não vão conseguir sobreviver naquele meio, porque agora o teu intestino está limpo, tá? Isso é bem interessante, porque não importa de qual classe você é, mas você tem vermes dentro do seu intestino, sim, tá? Então tem que fazer essa limpeza, ok? E sabia que também o óleo essencial de limão vai ajudar muito a combater a candidíase, aquela candidíase que é aquele fungo que incomoda muito as mulheres, principalmente no período do calor, tá? Que dá uma coceira insuportável na região genital e muitas vezes não tem o que acalme a coceira porque não mata o fungo. Se você começar a ingerir o óleo essencial de limão, pode ter certeza que você vai exterminar essa candidíase que é esse fungo, tá? Então, gente, o óleo de limão, ele tem milhares de indicação. Tanto que ele é muito antigo e realmente foi considerado o remédio mais usado em toda a humanidade, desde que o mundo é mundo. Eu vou passar agora um protocolozinho bem básico para você já começar a fazer em casa, que é a desintoxicação com óleo essencial de limão. Você vai acordar pela manhã, que é o momento que o teu estômago ainda está mais ácido, né? Então você vai tomar 600 ml de
água, junto com umas 2 gotinhas de óleo essencial de limão na cápsula, tá bem? Vai esperar o quê? Uma meia hora, uns 40 minutos para poder tomar o teu café da manhã. Você vai fazer isso sempre. Por que 600 ml de água? Porque aquele copinho que a gente acha, eu tomo água de manhã em jejum, esse tantinho não vai fazer diferença. É quase como se fossem 2 copos daquele copo americano de água por dia, por manhã, tá? Porque isso sim vai fazer uma limpeza no teu organismo. E aí, só relembrando, tomar água até às 19 horas. Vocês já viram por quê? Querem usar um produto de limpeza de altíssima qualidade, sem efeito colateral nenhum? Limão. Gente, gotinhas de limão dissolvidos em água para limpeza. Vocês vão ver que vai mudar o ambiente da tua casa. Então, o limão vocês vão usar realmente para tudo, tá? Será que ficou mais alguma coisa sobre o limão? Então você anota a tua dúvida, que na aula presencial a gente vai falar sobre o limão, tá bem?